Sejam bem-vindos a mais um Rede Podcast. Lindo, mas que lindo, a gente pegou férias. 2 meses de férias. Foi 3 ou foi 2? Foi mais. Foi 2, né? Foi 2 meses de férias, mas estamos aqui de volta. Ninguém sentiu nossa falta, ninguém chamou a gente. Mas a gente está de volta aqui. Eu sou o Everaldo Filho e eu tô aqui com o Lemuel. É isso aí, galera. Meu nome é Lemuel e a gente tá aqui para apresentar mais um Rede Podcast. E é isso, hoje a gente está aqui com uma pessoa especial, que é meio que o orientador do projeto, que é o Leno Meirelles. Fala aí alguma coisa aí, Leno, só para detalhar que você está aqui. Tô aqui, galera. É o Leno mesmo, acreditem. É o Dani Leno, na verdade, né? Pois bem, professor, a gente queria que o senhor se apresentasse aí, falasse um pouco da sua vida acadêmica. Ok, então vamos lá. Primeiramente agradecer, né, o Lemuel, o convite do Lemuel, do Everaldo, dessa galera aí do Rede Podcast. Bem, como eles falaram, né, eu sou o professor Dani Leno, professor aqui do IFPA Campus Castanhal. Um pouco da minha formação, né, sou formado em Engenharia de Computação pela UFPA. Depois eu fiz uma especializaçãozinha ali em Informática e Educação, para poder, já como professor, ter um pouco dessa propriedade da pedagogia. E depois eu queria fazer o mestrado em Ciência da Computação, né, na verdade. Não queria seguir a área da educação, queria fazer o curso de Ciência e fiz, né, na UFPA. Né, de 2018 finalizei. E agora, né, por incrível que pareça, coincidentemente, eu estou iniciando meu curso de doutorado na URGS, né? Eita! Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou começando as disciplinas, esse semestre vai ser remotamente, né? Ainda bem, porque eu não preciso me deslocar até lá. E é o doutorado em Informática na Educação, que é realmente também o que eu quero, né? Foi o que eu escolhi. Depois do mestrado, a experiência para o mestrado em Ciência da Computação, eu decidi que o doutorado eu queria na área de educação novamente. E o único curso de Informática na Educação no Brasil é lá na URGS, né? E aí vai ter que ser lá. Entrei em contato com alguns professores, e aí já estou em alguns grupos de estudos com eles, e mandei meu projeto e está dando tudo certo. Até então, as coisas estão se encaminhando, certo? Favoravelmente. Ainda bem. E é isso. O Leno Meirelles, o Dani Leno, né? Ele é meio que Ele é o orientador do projeto Rede Podcast. Para quem não sabe, é um projeto de estudantes. Acho que todo mundo já sabe, está escrito para todo mundo. E a gente está passando agora por umas novidades. Acompanhe a gente no Instagram para ver o que vai acontecer. A gente está mudando o design e tal. E se atualizando para essa segunda temporada. Depois das férias, a gente voltou do nada. Tu falou de educação e informática. Tu acha que programação tinha que ser obrigatória nas escolas, assim? Para criança? Ensino fundamental e tal? Parece que foi até combinado nessa pergunta aí. E por incrível que pareça, não foi. Até gostaria que fosse, mas enfim. Assim, cara, o meu projeto de doutorado é exatamente em cima disso, certo? Nossa, não sabia. Exatamente. Porque assim, a gente tem um curso aí no IF que é de licenciatura, né, em informática, que é um curso superior. E assim, há um impasse, porque a licenciatura, ela forma professores para o ensino básico, né, para a educação básica. E não existe computação na educação básica, a disciplina. Assim como, por exemplo, quem faz licenciatura em física, licenciatura em geografia, licenciatura em história, beleza. Existem essas disciplinas na educação básica. Quando eles se formam, eles esperam assim, que em breve abra um edital que convoque ali, né, o professor de história, professor de química, a pessoa licenciada. Mas no nosso caso da licenciatura em informática, não tem a disciplina. Então, os nossos alunos que estão se formando desde 2018, 2019 também teve turma formada, ano passado já teve turma também que apresentou o TCC, e aí eles ficam meio que, professor, cadê? Porque não tem demandas, né? Porque não tem mercado. Então, percebe que é um problema que o próprio governo criou, bem dizer. Porque ele criou licenciatura, mas não criou a disciplina na educação básica. Então, está sendo formado um profissional qualificado, diferenciado, que teoricamente entende das duas áreas, da pedagogia e da computação, porém esse pessoal não está sendo aproveitado porque não tem o mercado. Beleza. Aí só
Pode Por que falar. será que eles fazem isso, né? Porque, assim, do jeito que eu vejo, aqui no município, por exemplo, eles botam estagiários, porque é mais barato. E eles banalizam isso, eles acham que é banal. Isso, e eles acham que pode acabar com alguma coisa, sei lá. Mas não fere ninguém. Saber programar é lógica. Lógica não vai matar um médico, não vai matar um agricultor. Por que tu acha que as pessoas não deixam entrar na educação básica, o governo, no caso? Né, nesse caso aí já envolve outras questões, né? Questões políticas, né? Questões de gestão. A priori, né? Só para ser um pouco mais objetivo na tua pergunta aí, os gestores, além deles não conhecerem ou não saberem ainda que existe esse profissional que está sendo formado, por exemplo, em Castanhal, dificilmente, se tu fores nas escolas ou o próprio secretário de educação, talvez ele nem saiba que em Castanhal está sendo formado professores, né, ou profissionais com esse perfil, né, de licenciados em computação. Então, o primeiro passo, fazer essa divulgação. Nós, enquanto professores, enquanto alunos formados, os egressos, as pessoas que estão defendendo seus TCCs, e por isso eu criei um grupo com esse pessoal, né, para a gente poder propor algo para o município, né? Porque, assim, existe uma Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, que ela, há um tempo, já tem uns 5 anos aí, ou um pouquinho mais, que ela vem defendendo esse ensino da computação na educação básica. Como seria esse ensino de computação, professor? Para aprender a mexer no computador? Não. Para aprender os fundamentos da computação. A computação agora como uma ciência. Ou seja, ensinar como desenvolver, como criar processos para resolver problemas, né? E daí, Papert, existe um teórico bem importante, que ele é considerado o pai da informática da educação, que é o Simon Papert, que ele defende que essa programação, essa lógica, né, esse raciocínio lógico seja motivado, seja despertado desde as séries iniciais. Então, foi ele que trouxe essa ideia de trazer a computação para dentro da sala de aula com o ambiente escolar. E aí, ainda hoje, por falta de informação, muitos gestores pensam que para poder implementar essa ideia ou essa disciplina, vai ter que ter uma mega estrutura, né, de laboratório, de máquinas, enfim. E hoje a gente já sabe que existe a computação desplugada, ou seja, o ensino da computação sem o uso do computador. Né? Não sei se vocês conhecem também esse termo. Então, através de atividades lúdicas, de alguns jogos, algumas coisas, exercícios práticos ali com papel, bolas, né, de tênis, enfim, outros materiais reciclados, talvez, a gente consegue ensinar os fundamentos da computação e também de fato o computador. A própria matemática, né, professor? Como é que é? A própria matemática. Exatamente. Hoje o MEC, né, a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, né, que foi lançado a nova aí recentemente, traz a questão do pensamento computacional, né, dessa questão de inserir esses fundamentos da computação, mas está vinculada à matemática, né? Ou seja, o professor está habilitado de matemática, está habilitado a introduzir esses conceitos com a turma. Só que a SBC diz que não, que assim como o professor de matemática ministra matemática, assim como o professor de física, claro, de computação tem que ministrar a disciplina de computação, e não outros professores, entendeu? A questão é que, para resumir, outros países já têm essa experiência, vários países, até mesmo na América do Sul, já têm a experiência de ter a computação como disciplina da educação básica, né, e tem os seus resultados muito... Né, pelo menos deveria ser optativa, né, professor? Oi? Pelo menos deveria ser uma matéria optativa. Exatamente, mas é como eu falo para os meus alunos aqui, né? No Brasil está muito forte e muito avançado essa pesquisa, né? Só que, principalmente para o Sul e Sudeste. Aqui, o que a gente tem que fazer? Por isso que eu reuni os meus egressos, meus alunos que foram formados no IEF. Vamos criar uma proposta, porque não adianta só chegar para os gestores e dizer assim, olha, vocês têm que inserir a computação na educação básica. Eles vão perguntar, beleza, como é que faz isso? Cadê a grade? O que o aluno do primeiro ano vai ver? O que o aluno do segundo ano vai ver? E o terceiro? Então, vocês têm entendeu? Esse plano, esse planejamento? Vocês têm esse currículo já? Então, a gente tem que preparar isso. Não são eles, porque eles não sabem como procede. E a gente sabe. Então, depender do Estado. Exatamente. Eu acredito, inclusive, que essa iniciativa
vai começar primeiro pelas instituições particulares. Assim como aqui em Castanhal já existe, né? Como tudo Ultimamente, começa. quem estava trabalhando com robótica educacional, agora já estão trabalhando com cultura maker. Ainda não estão trabalhando uma disciplina específica para isso, pensamento computacional, por exemplo. Mas já estão trabalhando em projetos que envolvam esses conceitos. Então, eu acredito que seria o quê? É o que a gente está fazendo agora. Por incrível que pareça, eu e mais 2 alunos, a gente está preparando um material, né, para apresentar em algumas escolas particulares, a priori aqui de Castanhal. E à medida que a gente for vendo o resultado, porque também isso é uma experiência nova para a gente nunca fez isso na prática, porque não existe, a gente está tentando criar algo que será inovador, né? E a minha proposta, só para resumir aqui para vocês, a minha proposta de doutorado é exatamente essa: criar uma proposta execuível de ensino de computação na educação básica aqui em Castanhal, porque nada mais justificável do que a gente formar alunos de Castanhal para Castanhal, entendeu? Para eles atuarem aqui e ajudarem a cidade. Aí faz sentido ter o curso, tá entendendo? Enfim, essa é a pegada. Pois é. Essa demanda de professores que ensinem programação e seus fundamentos, aqui em Castanhal já existe. Tem uma instituição aqui, que eu não vou citar o nome, que ela precisou Não, melhor não. Ela precisou de profissionais para aprender programação. E ela estava pedindo currículo. E ela entrou em contato com o meu irmão, o Melk. E o Melk falou que ele sabe ensinar o Melk. O Lemuel. Pois é. Aí, ou seja, a gente já percebe isso dentro de Castanhal. Tem municípios muito maiores, talvez, em cidades mais desenvolvidas que nem procuram esses profissionais. Ou seja, a mudança já está acontecendo. As instituições privadas, elas têm mais essa visão por conta que é movida pelo mercado e vê as tendências. Pegando um pouco do que tu tá falando aí, Lemuel, assim, a SBC, a gente entende, na verdade, todos nós entendemos que a tecnologia, né, as tecnologias hoje, né, a computação, ela tá no nosso dia a dia, não tem jeito, desde o bebê, né, até o vovô que existe. Mas é aquilo que o senhor disse, a gestão. O meu pai, quando ele fica sem computador, sem internet, ele diz que ele fica triste. Meu pai vai fazer 70 anos. Então, a gente está dentro, inserido já nessa cultura. Então, a gente não pode mais continuar somente como meros usuários da tecnologia. A gente tem que produzir tecnologia, certo? A gente tem que entender ela para não somente ficar sendo usuário, sendo algo passivo, mas não, começar a criar as nossas ideias, implementar. E para que isso aconteça, a gente tem que começar a ver os fundamentos da lógica, dos algoritmos, lá na base, tá entendendo? Lá na base. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, os 3 eixos que a SBC propõe para o ensino da computação e da educação básica é o pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. O pensamento computacional vai abordar ali aqueles 4 pilares, né? A questão da abstração, a questão do reconhecimento de padrões, a questão do algoritmo, que entra aí a parte do raciocínio lógico, né? A questão da decomposição do problema e automação, por exemplo. Né? Então, tem esses pilares. Então, entra o algoritmo aí. Já foi comprovado que se a criança lá no primeiro ano dela, não digo nem no ensino infantil mesmo, aquele de 3, 4, não, mas a partir dos 3 anos ali, se ela começar a ver os fundamentos de computação, entender essa lógica, vai ajudar muito em todos os problemas que ela pode pensar isso é muito como conduzir. Isso é muito uma verdade isso. Quando a gente aprende como que se diz, os paradigmas de programação e entende a lógica, é legal. É legal, e a gente observa a matemática, os exercícios lógicos muito mais com clareza. Por exemplo, o paradigma de programação funcional ajuda muito, muito mesmo na matemática. Isso é incrível. Eu acho que isso é um problema geral de educação, que é tudo muito jogado, assim. A gente teve aula online, tá tendo aula online agora, e a gente conversou com o professor para mudar de material, porque por necessidade da sala mesmo.
E aí ele não aceita. Acho que é mesmo essa vibe. É tudo muito jogado. Ah, é do meu jeito. E... vai ser a minha metodologia. Eu não vou perguntar as demandas da turma se tá legal ou não. Vai ser a minha metodologia. E, se um cara pegou essa ideia e repassou já pros outros, os outros vão fazer igual também. É essa a visão que eu tenho. Eu sinto informar para vocês, né, que estão vão começar a vida acadêmica em breve, né? Infelizmente, vocês não vão ver isso só agora, tá? Vocês vão ver isso na graduação, vocês vão ver isso na pós-graduação. Então, existem professores e professores, existem metodologias e metodologias. Assim como desde o ensino fundamental de vocês, e aconteceu também comigo, tudo isso que vocês estão vivendo, né? Eu sempre tive professores muito bons, que eu gostava de ir para a aula dele, que quando ele entrava na aula eu falava, beleza, bacana e feliz, porque era muito bom. E tinha aqueles professores que quando chegava a gente, caramba, de novo, vamos lá. Mas tem que ver, isso é um processo. Vocês vão ver isso, viram no fundamental, estão vendo no médio, e na graduação vocês vão ficar um pouquinho frustrados se vocês não abrirem mais a mente de vocês e começarem a perceber que na aula vocês só vão pescar algumas informações que ele vai te dando. Dali tu pega e direciona e segue. Eu já tive várias aulas na UFPA, Engenharia de Computação, que eu ia para a sala de aula, quando o professor começava ali a listar o que ele ia me falar na aula, eu anotava aqui, saía e ia para a biblioteca. Porque eu lendo na biblioteca, que não existia na época essa questão toda da internet como tem hoje, esse acesso que a gente tem na nossa mão, todas essas informações, não, eu ia para a biblioteca, lá no UFPA, e estudava aqueles tópicos que ele tinha listado que ele ia passar na aula. Porque eu ia aprender bem mais lendo ali, fazendo exercício, do que ouvindo ele falar lá. Porque era muito ruim a metodologia, beleza. Mas por conta disso eu não deixava. Eu nunca quis, isso aí não sei desde quando eu tive isso, mas eu nunca quis que eu me desse mal lá na frente e falasse assim, caramba, mas foi o professor. E foi uma droga. Ele não fazia direito, ele não sabia. Não, se eu não passasse, a culpa era minha mesmo. Porque o professor dali ele já está de boa, ele já chegou onde ele queria, enfim. Eu não, eu que tô lutando, né? Eu que luto. Então, existem professores e professores. Na pós-graduação, na especialização, no mestrado, tem professor assim. Tá entendendo? Então, isso aí é sempre. E quando tu fores um profissional, tu também vai ser julgado, né? Tu também, porque tem muito aluno nosso da licenciatura que diz que a metodologia do professor é uma droga, e não sei o quê, mas quando a gente pede para o aluno ministrar um curso, fazer uma palestra ou fazer um seminário, ele dá aula do mesmo jeito ou pior daquele professor que ele estava criticando. Então a gente tem que começar a andar com as próprias pernas. Mas essa questão aí do senhor disse que o aluno vai apresentar pior, talvez é porque ele também teve essa experiência com o professor dele, porque às vezes é o modelo de professor. Eu vou te dar uma experiência minha. Hoje eu sou professor, né? Virei professor, assim. Foi uma ironia do destino. Virei professor e gostei muito. Há 10 anos, há 11 anos, olha só, eu tô velho. Sim. Há 11 anos eu dou aula, certo? E toda vez que eu entro em sala de aula, toda vez que eu pego uma turma nova, o que eu penso fazer? Esse é meu pensamento. Se eu consigo atingir, eu não sei, mas o meu pensamento é, eu quero fazer tudo diferente daquele professor que eu não gostava. Entendeu? Então, as minhas bases para eu dar aula hoje são os professores que eu não gostava. Eu tento fazer tudo de diferente deles. Certo. Tá entendendo? E tento seguir aqueles que eu gostava, aquela metodologia mais flexível, mais olhando de fato o aluno, entendeu? Se ele aprendeu ou não. Não se eu ministrei os conteúdos, mas se ele aprendeu. E se ele não aprendeu de um método, eu tento passar um outro. E se ele não atendeu daquele outro, aí eu tento... Enfim, a gente vai tentando, mas focado sempre na aprendizagem do aluno. Claro, não são todos os professores que pensam assim. E aí, como eu falei, existem professores e professores, metodologias e metodologias. E eu afirmo para vocês com toda certeza absoluta, por onde vocês seguirem, vai dar certo lá na frente, entendeu? Lá na frente, vocês vão... Por exemplo, eu não fui para programação, por quê? Porque eu não estou da área de programação hoje. Eu preferi seguir redes, e agora eu estou seguindo educação. Porque os meus professores da faculdade de programação não sabiam programar, não sabiam ensinar. Então, eu não me motivei a aprender com ele.
E ele era doutor. Triste, muito triste. Ele era doutor, mas não sabia. Muito Os triste. alunos sabiam mais que ele. Então, eu pensei, isso aqui não me interessou. Quando eu vi rede de computadores, eu me interessei. E aí, isso aí é pessoal, né? Cada um Tá aí segue. um ponto sobre um ponto muito defeituoso e preocupante. Professores que passam no concurso ficam muito tempo e, por exemplo, esses daí são doutores e não sabiam programar, ensinar programação. Para mim isso é muito triste e é um desperdício. É um caso que não é novo, né? É bem antigo, já tem vários estudos, né? Que diz que essa base lá na formação do professor, na nossa área de informática especificamente, já entra com um probleminha, porque os nossos professores, desde a graduação até a pós-graduação, eles não são licenciados, eles não foram formados para ser professores, essa que é a verdade. Então, quem é formado para ser professor é quem faz uma licenciatura, que estuda ali, né, os princípios pedagógicos, os fundamentos, os teóricos ali que falavam sobre processo de ensino-aprendizagem. E aí tu vai ver, caramba, olha, realmente tem que ver aqui que nem todo aluno é igual, né, ao outro. Naquela turma que tu vai entrar, tem aquele aluno que vai aprender logo na primeira vez que tu falar e aquele que, né, vai demorar um pouco, tu vai repetir um pouco, tu vai ter... porque são processos, né, cognitivos diferentes. Então, nem todo professor e de informática nenhum mesmo, foi formado para entender isso. Ele foi formado como bacharel, ou seja, uma coisa técnica, né, objetiva de chegar lá, se entendeu, beleza, se não, ele está muito preocupado. Claro que tem aqueles que se preocupam e para essa parte entender um pouco a pedagogia, entender um pouco essa parte do processo de aprendizagem, mas não são todos. Então, por isso também a importância de ter o curso de licenciatura, né? Porque, querendo ou não, daqui a uns 15, 20 anos, a gente vai ter, pelo menos, seria o ideal, que até nas faculdades, como professores mesmo dessas disciplinas, só pessoas licenciadas, né? E mesmo assim, talvez o problema não seria resolvido em relação à programação, porque não é para todo mundo. A licenciatura, ela tira um pouco daquele pensamento do professor. E aí, eu sou o brabo. Eu vou passar aqui minha aula, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, estuda em casa. E eu vou reprovar alguém por meio ponto. Você já reprovou alguém por meio ponto? Eu? Sim. Não, depende do aluno. Isso tudo depende do aluno. Não é receita, não é tabelado. Depende do aluno. Se o aluno ele se esforçava, se eu via que realmente, poxa, ele fez por onde, mas não obteve a nota, pô, beleza, meio ponto tranquilo. Mas aquele aluno que não fazia nada, não se interessou por nada, não participava de nada, não fazia nada. Aí não tem como, entendeu? É que então, eu ia dizer que era uma atitude burra repetir alguém por meio ponto, aí vai que ele repetiu alguém. Depende. Nesse caso não tem como eu falei, não é tabelado. Eu tinha um professor na faculdade, que foi um professor de cálculo 1, ele falava, aluno não merece décimo, não, aluno tem que ficar lá, ou seja, bem antigo essa ideia, entendeu? E eu já uso o seguinte, tudo depende. Só para ter uma ideia, a disciplina que eu ministro para vocês no semestre, no outro, se for a mesma disciplina, vai ser totalmente não, mas eu vou mudar bastante coisa, porque eu sempre atualizo, eu sempre mudo, não é a mesma coisa, entendeu? Então, tudo depende do perfil do aluno. Não tem esse negócio de, não, aluno não vai reprovar, ou vai... Não. Eu já tive alunos que reprovou comigo em manutenção, um exemplo, ele comprovou que ele não tinha aprendido nada, beleza, faz parte. E quando foi depois, ele chegou comigo e falou assim, professor, eu fiz um curso de computação em algum lugar e agora sim eu foquei mais, eu realmente estudei e aprendi. Eu falei, pois é, então se tu me mostrar na prática que tu aprendeu de fato, eu te passo ainda naquela disciplina que tu já foi reprovado. Tu nem precisa repetir a disciplina. Só basta me provar que tu aprendeu, porque para mim, como eu te falei, o que importa é o aprendizado do aluno. Se ele aprendeu, tanto é que numa turma, eu sempre falo com meus alunos, na turma eu vou focar naquele aluno que não sabe. O aluno que já sabe, já chegou no objetivo. Tá entendendo? Eu não vou me bater com ele. O aluno vai ficar um pouco, assim, frustrado porque ele queria aprender. Mas não, eu vou focar no que não sabe. Que esse sim eu vou ter um parâmetro de que se o meu método tá bom ou não. Porque ele aprendeu ou não. O que já sabe é muito fácil. O que eu falo, ele entende. Então, são métodos e métodos, entendeu? A minha mãe, ela foi professora um tempo, né?
E ela fala assim, brincando, que a maior felicidade dela era repetir um aluno. Aí eu não duvido existe, que tenha, né? assim, um cara assim que fale assim, não, eu vou repetir porque assim eu fico mais feliz, eu vou dormir Não, isso bem. depende muito da história, né, da pessoa, né, das experiências dela, né? Pode se for mesmo, né, investigar bem o que foi que aconteceu, ela pode ter tido algumas experiências, né, que ficaram traumatizadas assim para ela, e ela Ela hoje desistiu da pensa vida de dessa forma, mas professora. ou também tem muitos professores que falam mesmo só para ver, só para passar uma imagem assim de que é durão, mas na hora mesmo. Conheço É, muitos tem muitos professores que professores se mostram assim. durão e tal, mas que na hora, né, eu sou flexível. Por incrível que pareça, o pessoal às vezes não acredita, mas eu reprovo o aluno. Mas nesse jeito que eu falei, quando eu vejo que o aluno não fez por onde, quando ele não participava, quando ele não movia nada mesmo, e no final queria alguma coisa. Infelizmente não dá, né? Tem Tem uma que outra merece. chance e aí depois tu. Mas para mim o que vale é a participação, a interação, trocas de Tabelar ideias. não funciona, né? Mas tabelar não funciona mais tão bem. Funcionou há um tempo atrás, mas hoje tabelar assim as pessoas parece que deixa todo mundo numa reta. Hoje dá errado porque as pessoas elas já não se incomodam em ser iguais e iguais. Não tem como, né? É, não tem jeito, numa turma. Eu pego aquela galera que já sabe, sempre eu pego aquela galera que já sabe, e eles me ajudam a ensinar os que não sabem, entendeu? Porque foi assim que eu comecei a dar aula. Eu fiz um curso, né, de manutenção, e aí eu já sabia tudo, porque eu já estava atuando na área, eu só fui mesmo para pegar o certificado, mas eu sempre fiquei só prestando atenção no que o professor falava, independente se eu soubesse mais que ele ou não, mas eu ficava na minha. E durante as atividades práticas eu tentava ajudar a galera que não sabia, porque pô, só um professor para com 20 alunos na turma, na parte prática ele não aguentava. Então eu ia auxiliando um, auxiliando o outro, sem ele falar nada, eu ia auxiliando. E quando foi no final do curso, né, ele perguntou, ele virou coordenador pedagógico da instituição e perguntou se eu já estava formado na FPA. Eu falei que já. Aí ele falou, não quer ser professor? Eu falei, mas eu não sou professor. Então, ele falou, não, eu te observava na aula e via que tu leva um jeito, porque tu auxiliava, tu tinha aquela paciência. Não quer fazer um teste? Aí foi quando eu entrei na lábia dele e fui fazer o teste, passei e virei professor, tá entendendo? Então, é assim que a gente começa. Eu sempre pego Então, os que já sabem e ajudo para eles me auxiliarem. se o senhor não fosse professor, o que o senhor acha que seria? Eu seria o que eu fui na empresa, né? Eu seria administrador de rede. Porque, assim, quando eu me formei, primeiro eu passei uma experiência de 4 anos no mercado, né? No mercado, assim, em empresas, né? Primeiro eu fui para assistência técnica, como eu falei, eu me formei em engenharia de computação, mas não sabia nada da prática de manutenção. Sabia aquela base, mas me ofereceram um emprego em assistência técnica e eu pensei, poxa, eu vou fazer um curso intensivo e ainda vou receber para isso, né? Ao invés de eu pagar, eu vou receber. Eu quero. Aí eu fiz a experiência de 8 meses como técnico de informática, ou seja, pegava a máquina para consertar, literalmente. É. Então, isso me ajudou muito a ter base depois lá na frente, até para dar aula, enfim. Depois já apareceu a oportunidade para eu atuar na área de redes, administrando redes, né? Porém, eu era o único TI da empresa, então eu fazia tudo. Eu era na área de rede, né, administrador de rede, e eu era o analista de suporte, né, que eles chamam hoje para técnico que faz tudo. Tirador de xerox. Troca mouse, troca teclado. Um Então, assistente, na né? empresa eu era esse cara. Então, eu controlava desde a questão do sistema de fato, se ele estava no ar ou não, e até Uhum. mesmo a parte mais de trocar peças ali. Então, eu tive essa experiência muito boa, foi quando eu aprendi muito mesmo sobre a área de redes, computadores, questão de servidores, questão de tudo, da parte de periféricos. E atuei em Castanhal, atuei em Belém, atuei em Salvador, atuei em Fortaleza. Então, foi onde eu comecei a dar umas viajadas e comecei a ver que eu estava ficando bom. Só que em empresa o salário era muito pequeno e eu comecei a exigir algo melhor, só que eles não davam, aí eu pensei, vou para concurso. E aí foi quando eu já estava dando aula, né, em curso técnico, e eu pensei, e foi quando abriu um concurso do IF, né, acho que foi em 2011, e eu passei para temporário, né, professor temporário, e aí nesse momento eu gostei mais de dar aula do que atuar em empresa, né, mas foi uma coisa pessoal. Não estou dizendo se é melhor ou não mesmo, mas eu para mim, eu estava gostando mais de dar aula.
eu me sentia melhor interagir com os alunos, trocar ideia, conhecer pessoas novas, contribuir dessa forma, enfim. Enquanto que na empresa era mais problema, era mais estresse, era mais dor de cabeça, e o salário não acompanhava, né? O salário não estava acompanhando porque ainda era um parâmetro como técnico, não como graduado. E concurso não. Então, quando eu entrei no concurso, eu já entrei ganhando o dobro que eu ganhava na empresa. Para ter uma ideia. Então isso mostrou que é a questão do teu reconhecimento, né? Aí depois acabou o contrato no IF, porque eram 2 anos, eu fui para o Senai também, passei no concurso Senai, atuei no Senai por 1 ano e meio, e depois abriu outro concurso do IF para efetivo, e aí eu voltei de novo. O concurso aí, estou desde 2014 aí. Tá? Agora aí, Danileno, ó, agora, obrigado aí pelo papo, vamos terminar aqui. Pô, beleza, eu que agradeço. Muito obrigado. Tá? Sem você, talvez isso aqui não estaria, na verdade já estava, mas não estaria tão bom. Mas quando? Você é muito safo. Valeu aí. Valeu, professor Leno. Grande profissional. Quer dizer alguma coisa aí no final para os ouvintes? Não, só agradecer mesmo vocês e parabenizar a atitude de vocês, né? Como eu falei, todo o mérito é do aluno, né? A gente só faz aqui dar um apoio, uma força, uma ideia básica, mas a atitude que vocês tomaram nessa pandemia de criar um projeto desse, de podcast, e levar a informação, né, para uma galera que está em casa, para uma galera que não está tendo acesso a outros meios, isso aí já é de grande, né, assim, a gente, de grande louvor, né, então parabéns, eu espero que vocês continuem e tenham sucesso aí nas próximas ideias de vocês, beleza? Forte abraço. Muito obrigado, professor. O projeto está no início, mas a gente crê que vai atingir mais pessoas, e é sempre bom ter convidados como o senhor aqui para conversar, trocar essa ideia, falar um pouco mais e ficar mais inteligente também. Ficar mais inteligente, é isso. Nossas redes sociais, Everaldo? O nosso Instagram é @eidpdc. Segue no Instagram, o Instagram é o que a gente vai mais focar por enquanto, nós vamos botar as novidades lá, vai ficar bem legal, bem bonitinho. Deixa o teu like aí no YouTube, se inscreve, sei lá. Se tu tá nas plataformas de áudio, é só seguir a gente. Inclusive agora a gente tá no Deezer. A gente tá no Deezer, demorou um tempo pra gente entrar pra lá, mas agora a gente tá. Só isso mesmo. Muito obrigado, valeu, falou nós. Confere os links na descrição também. Falou!